Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 28. O texto que a gente leu hoje na célula foi do versículo 11 até o versículo 14. Nós não vamos ler, mas vamos passar a estudá-lo agora. Nesse texto, a Bíblia fala a respeito do dia em que Saul buscou uma médium para consultar o espírito de Samuel, ok? É muito importante entender qual era a situação que Saul estava vivendo para tomar esta atitude, ok? No capítulo 28 mesmo, no versículo 1, a Bíblia diz que Israel estava sendo ameaçado de guerra. E como rei, o Saul tinha que proteger a nação, ele tinha que proteger o trono, ele tinha que proteger o povo. Então, qual foi a decisão de Saul? Ele foi buscar a Deus. Lá no versículo 6 diz: consultou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Nessa época, Samuel já estava morto. Está escrito lá no versículo 3. O que significa esse versículo 6? Naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele só se manifestava sobre a vida de 3 tipos de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Saul era rei. Então, o rei sonhava, ele entendia que Deus estava falando com ele. Não aconteceu isso. O Urim, que está escrito aqui, é uma ferramenta que o sacerdote usava. Urim significa luzes. É uma ferramenta que o sacerdote usava para compreender o que Deus, a mensagem de Deus. Então, Saul foi buscar um sacerdote, um sumo sacerdote. Não houve resposta. E ele também foi consultar profetas. Muito provavelmente ele consultou Natã, porque Natã foi o profeta que foi levantado depois da morte de Samuel. E também não houve resposta. Nesse momento em que não houve resposta, começou a haver uma dúvida. Por que é que Deus não está falando comigo? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta: por que Deus não está falando comigo? É muito importante saber quem era Saul, para entender por que é que Deus não estava falando com ele. A Bíblia nos mostra, aqui no capítulo 16 também desse mesmo livro, que Saul tinha sido rejeitado por Deus. Lá no versículo 14, também do capítulo 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul. E a Bíblia também fala, lá no capítulo 19, no versículo 9, que eventualmente Saul ficava endemoniado e precisava de ouvir a harpa sendo tocada por Davi, que tinha o Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, Deus pôs o Espírito dele sobre Davi. Então, para Deus, o rei era Davi e não Saul. Saul era rei para os homens, mas Davi era já rei para Deus. Então, quem era Saul? Saul era um rejeitado por Deus, sem unção, porque ele não tinha mais o Espírito Santo sobre ele, e ele era um endemoniado. Por que ele era tudo isso de ruim? Por causa do pecado. A Bíblia nos ensina o pecado de Saul. Saul, ele era ansioso e ele não sabia controlar situações. Quando ele assumiu o reino, ele precisou esperar Samuel por 7 dias. E nos últimos instantes do 7º dia, ao invés dele aguardar Samuel chegar, ele foi lá e foi fazer uma coisa que não era para ele fazer, que não era da competência dele, não era da alçada dele, não era serviço de rei. Ele foi oferecer os holocaustos. E não era competência do rei fazer isso, era para sumo sacerdote e para profeta. Então, o Saul, ele deu a desculpa dele, né? Por que é que você fez isso? Devido às circunstâncias. As circunstâncias me forçaram a fazer isso. Então, ele não conseguia se controlar diante das circunstâncias como líder. E nessa ocasião,
ele sofreu a primeira rejeição dele. Quando ele foi definitivamente rejeitado por Deus, foi quando Deus mandou ele exterminar Amaleque, que é a cidade dos amalequitas. E ele não fez assim, porque ele não quis. A Bíblia diz que ele decidiu, que ele escolheu não fazer do jeito que Deus tinha mandado. Ele fez mais ou menos do jeito que Deus mandou. E mais ou menos não é o que Deus mandou fazer. Às vezes o cristão, ele escolhe qual parte da palavra de Deus ele quer cumprir, que foi o que o Saul fez. E nesta ocasião ele foi definitivamente rejeitado por Deus. Então Deus não falou, Deus não respondeu a uma pessoa que estava coberta de pecado. Não tinha o Espírito Santo, era um endemoniado. Então, isso responde, às vezes, a nossa pergunta, por que é que Deus não responde? Né? O defeito não está em Deus, o defeito está no homem. Deus nunca tem defeito, ele é perfeito. Os atributos exclusivos de Deus nos ensinam que ele é perfeito. Uma outra coisa que é preciso entender para contextualizar esse assunto e tirar um bom ensino daí, é qual era a lei naquela época com relação a essa prática que Saul foi realizar. A lei dizia que, lá em Levítico capítulo 20, 27, que homem e mulher necromante deveriam ser mortos. E em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 11 até o 14, a Bíblia explica por que eles deveriam ser mortos. Porque Deus tinha apontado uma cidade, tinha apontado um local para o povo de Israel, e ele dizia: o povo que habita neste lugar tem o costume de ouvir a voz dos necromantes. Mas vocês não estão autorizados a fazer isso, vocês têm que ouvir a minha voz. Então nós, povo de Deus, devemos ouvir a voz do nosso Deus, e não de adivinhos, e não de encantadores. E essa era a lei daquele momento. Quando o Samuel vai conversar com essa mulher, ele primeiro pede que os servos dele apontem para ele onde é que tinha uma médium. Como quem diz assim: ah, Deus não quer me responder? Não tem problema, eu resolvo. Eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu já tentei 3 vezes e Deus não quer falar comigo, eu vou dar o meu jeito. Porque ele não foi buscar a Deus, ele foi consultar a Deus. Buscar é buscar a pessoa de Deus, consultar é buscar o que Deus tem, o que Deus pode fazer. Nesse caso, o que Deus podia fazer? Deus sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E o Saul, ele queria saber o que ia acontecer amanhã. E Deus não respondeu para ele o que ia acontecer amanhã. Porque ele estava buscando apenas a Deus como uma ferramenta, como um adivinho, e não como Deus. E diante da não resposta de Deus, ele falou: mas eu vou saber de qualquer jeito o que vai acontecer amanhã. E aí ele pede para os servos dele apontarem para ele onde é que tinha uma médium. Perceba que a Bíblia não diz que ela era médium. Porque o que significa a palavra médium? Médium é uma palavra grega que, quando traduzida para a língua portuguesa, significa intermediário. E a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe. A Bíblia, quando vai falar de intermediação, ela fala que só tem um intermediador. E esse intermediador se chama Jesus. E não é qualquer um, é o Cristo, aquele que está ungido. Ok? Saul já não estava mais ungido, lembra? Muito bem. Aí, ele vai na conversa dos servos dele. Ó, aquela mulher ali é a intermediadora. Ele não ouviu a voz de Deus, porque quem estava ungido naquele momento era rei, era profeta, era sacerdote. Ele tinha perdido a unção dele. E ele estava buscando a Deus onde Deus não estava. Ele foi enganado pela sua ansiedade, ele foi enganado pela sua precipitação, ele foi enganado pela sua birra, pela sua marra, pela sua teimosia.
Ah, não vai falar? Eu vou dar um jeito. Aí aconteceu isso aí, né? Então, quando ele vai até essa mulher, ele fala que ele pergunta para ela, quando ela começa a fazer o trabalho dela, isso daqui está escrito lá no versículo 14. O que é que você está vendo? Como é a figura que você está vendo? Aí ela responde uma resposta muito interessante. Ela fala assim: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E aí eu fico pensando, muita gente conhecia Samuel, né? Todo mundo sabia que Samuel era um velhinho quando faleceu. Ele era muito conhecido, porque ele era famoso, né? Então ela fala assim: olha, eu tô vendo um velhinho subindo e ele tá assim, envolto numa capa. E aí o Saul, ele fala, entendendo Saul, a Bíblia diz, né? Entendendo Saul que era Samuel, e isso é muito importante, tem que ficar muito claro para nós. Quem entendeu que era Samuel foi Saul. Não é a Bíblia que está afirmando que era Samuel. A Bíblia não está afirmando que foi o espírito de Samuel que voltou. A Bíblia está dizendo que Saul entendeu que era Samuel. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Que discernimento tem uma pessoa assim? Rejeitado por Deus, sem unção, endemoniado, pecador. Que discernimento, até porque um fruto do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. E aí, olha aí como ele discerniu. Discerniu bem torto. E quando ele começa a dialogar com esse pseudo Samuel, o Samuel pergunta para ele: por que você me chamou? Por que você me acordou? Por que você me tirou de onde eu estava? Né? Por que você me fez subir da cova? Saul responde: eu estou muito angustiado. Os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde. Ou seja, ele acusou a Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque a culpa é de Deus. Igualzinho a Adão. A culpa é de Deus. Essa mulher que você me deu. Então a culpa era da mulher e era de Deus, né? Aqui, o mesmo pecado. Se Deus tivesse me respondido, eu não estaria fazendo. E qual é o problema em esperar a resposta? E qual é o problema em se consertar para ouvir a resposta? O que Saul deveria ter feito? Ele deveria ter se arrependido de sua condição, confessado o seu erro e mudado o seu caminho, porque este é o caminho do arrependimento. Arrependimento, confissão, mudança de atitude leva a receber o perdão de Deus. E Deus sempre perdoa. Quando a gente usa esses 3 degraus para alcançar o perdão, qualquer pessoa alcança. Deus não fica fazendo charme para perdoar, desde que a gente se arrependa verdadeiramente. Mas ele não via erro nele. Ah, que coisa interessante. Eu não estou errado. Quem está errado é Deus. Sabe por quê? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, eu oro, eu tenho muita fé. Ah, então é Deus que está errado, né? E no versículo 16, a Bíblia mostra que este pseudo Samuel também não era profeta coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque profeta de verdade, ele não esconde o erro. Ele indica o caminho do arrependimento para que haja perdão. Ele aponta o erro, não com o intuito de humilhar, mas com o intuito de restaurar, com o intuito de curar, com o intuito de restabelecer a comunhão da pessoa com Deus. E este pseudo espírito de Samuel, ele falou assim: o teu Deus te desamparou e se fez teu inimigo. Esta malignidade teve o desplante de falar para Saul que Deus era inimigo dele, que Deus era o adversário. Olha só Satanás agindo. Deus virou seu adversário, ele te desamparou.
Quando a Bíblia diz que Deus não nos desampara, que Ele está conosco sempre, que o nosso Deus nos acompanha em todos os lugares, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal algum, porque Tu estás comigo. Deus estava com ele em qualquer situação, desde que ele não estivesse completamente empurcalhado pelo pecado. E como é que faz para se livrar do pecado? Se arrepende, confessa e deixa. É tão simples. Mas quando a pessoa é arrogante, ela não se enxerga em pecado. Só pode estar em Deus o erro. E o oportunista do espírito que estava conversando com o Saul confirmou: é isso mesmo, cara. Você, ó, tá certinho. Quem tá errado é Deus. E Satanás, quando ele vem falar com um homem, com uma mulher, ele nunca vem falando um montão de mentiras, porque senão a pessoa percebe. Ele fala um monte de verdades e no meio dessas verdades ele coloca uma mentira. Aqui, esse diálogo ele foi sendo alternado entre verdades e mentiras, verdades e mentiras. Era verdade que Deus tirou o reino da mão de Saul e colocou para Davi. Era verdade isso. Mas é mentira que Deus tinha entregado Israel para a derrota e Saul para a morte. Porque Deus não estava esperando matar a Saul, Deus estava esperando o arrependimento de Saul para haver conserto. Porque é assim que Deus é. E ele não muda. E este espírito maligno, ele mentiu, ele entregou uma profecia mentirosa e ele teve o atrevimento de usar o nome do Senhor, dizendo assim: o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, entregará também, ou seja, ele deu uma profecia de sentença para Saul, dizendo assim: Israel vai perder a guerra e você, meu chapa, vai morrer. Ainda havia, mesmo aqui, havia possibilidade de Saul ter pedido perdão a Deus, se consertado, mesmo na lama onde ele estava do pecado, cometendo um pecado atrás do outro. Só vergonha Saul estava passando aqui nesse episódio, até se prostrar diante desse espírito. Ele se prostrou, e a Bíblia fala lá em Deuteronômio que a gente só pode se prostrar diante do Deus Altíssimo e de mais ninguém. Até isso Saul tinha feito, e mesmo assim Deus perdoaria se ele tivesse reconhecido que o erro estava dele e não em Deus. A Bíblia nos ensina, como último versículo que nós vamos ler, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 14, é o seguinte: Paulo falando: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que Satanás faz então? O que é anjo? Anjo é uma palavra em grego que, quando ela é traduzida para a língua portuguesa, ela significa mensageiro. E o que é luz? A luz é a verdade. Porque quando está tudo oculto e vem a luz, tudo fica esclarecido, tudo vem à tona, tudo fica claro aos olhos. Então, Satanás se transforma em um mensageiro da verdade. Só que ele não conta a verdade. Ele só vem para matar, roubar, matar e destruir. E foi isso que ele fez com Saul. Saul acreditou na sentença de Satanás. O que a Bíblia está nos ensinando? Por que é que não se deve consultar os mortos? Primeiro, né, no nível mais raso aqui desse ensino. Porque quando se consulta um espírito, não significa que você vai ficar falando sozinho. Um espírito virá responder, mas não é o Espírito de Deus. E nem é o espírito de quem você imagina que seja. Não é o espírito da avó, não é o espírito do irmão. É outro espírito que vem responder. E esse outro espírito, ele tem um propósito, que é roubar, matar e destruir. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Agora, um pouquinho mais para dentro desse texto, o que significa isso? Que nós não devemos substituir a voz de Deus em momento nenhum. Quando Deus não está respondendo, devemos ser humildes e buscar em nós, sondar em nós onde está o nosso erro. Qual é o erro? Onde é o problema?
Ah, o problema é na vida econômica. E o que você está fazendo de errado na vida econômica? Será que é Deus que está fazendo errado na tua vida econômica? Eu creio que não. Muito provavelmente somos nós mesmos, com 100% de chances. Somos nós mesmos que estamos errados. O nosso Deus, ele tem uma maneira toda particular de falar conosco, com muito cuidado, com muito amor. Às vezes Deus manda não fazer, às vezes Deus manda esperar, às vezes Deus manda sair. E não gostando da resposta, ou às vezes até não ouvindo resposta nenhuma, o ser humano, influenciado de forma maligna pelo pecado, ele tem a tendência de pôr a culpa em Deus e querer que Deus mude. E o nosso Deus está esperando mudança em nós. Amém? Então que essa palavra ela venha ser uma bênção na sua vida nessa noite e que venha te esclarecer a respeito desse assunto e que você também possa ser um mensageiro, que você seja, debaixo do Espírito Santo de Deus, um mensageiro de verdade, um mensageiro de luz, um mensageiro da verdade, para levar o reino do Senhor Jesus a todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.